No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que você realmente precisa fazer para ficar magra e definida. E vamos lá, nesse vídeo você vai aprender sobre a sua estrutura de treino, sobre a sua estrutura de dieta, conceitos básicos ali. Inclusive, falando de conceitos, já deixa aquele like da confiança. Se você é novo aqui no canal, o like da confiança é aquele que você deixa agora até o final do vídeo. Se você não gostou, você tira, sem problema nenhum. Mas já vamos falar sobre conceitos. Nós temos aqui, então, a magra definida, nós temos a magra e a falsa magra. Deixa eu explicar esses três conceitos para você, porque às vezes você se enquadra em algum deles aí. O primeiro conceito da magra definida é aquela mulher que, ela já treina há mais tempo, que ela tem um desenvolvimento muscular, que ela de fato já está com um abdominalzinho mais marcado, às vezes ela já tem uma cintura mais fina, você já vê aquele glúteo mais arredondado, então você consegue formar uma pessoa na sua cabecinha que de fato treina, que faz um exercício e que consegue se controlar com a dieta. Esse é o sonho, tá? Mas o que acontece? Nós temos outros dois lados aqui, que acaba, quem está nesses dois lados, por vezes vai querer ser uma magra definida. Primeiro, aquela magra. Então, a pessoa que não tem tanto glúteo, o bumbum é mais reto, ela não tem barriga, então ela de fato ela é retinha, não tem desenvolvimento muscular, ela também não sobra aquele tchauzinho, então você fala assim, ela é magra, beleza. Aqui é uma forma de se trabalhar para chegar a ficar uma magra definida. Aí você tem aquela falsa magra. A falsa magra, além da ausência de tecido muscular, de músculos de fato, ela ainda tem um percentualzinho de gordura, ela tem uma barriguinha, por vezes ela tem um tchauzinho. E da falsa magra para a gordinha verdadeira é um passo, tá muito próximo, que é aquela pessoa que de fato, tem sim um percentual de gordura mais alto e já está um pouco mais elevado. Tem como pré-definir isso? Não, eu já peguei mulheres aqui em consultório, também em consultório online, que, às vezes a mulher está com 23, 25, 28% de gordura, mas mesmo assim ela era uma falsa magra, então conseguimos puxar muito bem aquela pele, conseguimos trazer aquela barriguinha, conseguimos trazer mais definição para ela, portanto ela era uma falsa magra, ela só estava numa condição destreinada, descondicionada. Agora já tem aquelas outras pessoas que, além do percentual de gordura, ela também tem já uma flacidez a mais, ela já tem uma barriguinha muito maior, por vezes já passou por algum estado de sobrepeso e obesidade, e aí ela tá mais para uma gordinha verdadeira, né? Beleza, por que isso daqui é importante? Porque cada ponto desse daqui, para chegar a ser uma magra definida, ela tem suas formas de trabalhar. Então, somente aquela mulher que só é magra, ela tem uma preocupação, o desenvolvimento muscular. E às vezes ela já tem um percentual de gordura, ela já é magra, entende? Então a gente precisa se concentrar em desenvolver tecido muscular. Nós vamos falar sobre a parte de treinamento, mas você já vai ter que pensar em prioridades, ser mais intencional nesse treinamento, não necessariamente chegar na academia só fazer 3 de 12 para o tríceps, 3 de 12 para as costas, 3 de 12 para a coxa, 3 de 12 para o glúteo, porque senão você vai ter um crescimento, se é que haja o crescimento, porque trabalhar com mulher magra é difícil, meio que uniforme e não vai ter um desenvolvimento legal. Logo, quando você fala dessa falsa magra, também tem uma forma de se trabalhar, que por vezes é trabalhar mais a redução do percentual de gordura, trabalhar esse condicionamento, trazer a mulher ali para uns 16, 17% de gordura, para então se preocupar com o desenvolvimento muscular. Vale um destaque que a mulher como um todo, ela já tem mais dificuldade nesse desenvolvimento muscular. Veja, eu estou falando que você tem mais dificuldade, não que seja impossível ter o desenvolvimento muscular. Só que demanda de muito mais tempo, demanda de mais disciplina, porque se fosse comparar com o homem, você não tem os hormônios masculinos, aliás, até tem, só que não na sua predominância, não no volume que o homem tem, que seria com mais testosterona, isso traz mais agressividade no treino, traz mais intensidade no treino, e também não dá para generalizar, porque tem um monte de homem treinando frouxo por aí, então, só trazendo esses parâmetros. A mulher, ela vai ter um pouquinho mais dessa dificuldade. Se nós fôssemos ainda comparar uma terceira, que é
a gordinha verdadeira, aí de fato a minha preocupação é trabalhar a redução do percentual de gordura e por vezes ela vai ficar muito tempo nisso. Porque já tem uma pele, aí vai ter que trabalhar com outros procedimentos estéticos para ajudar, dá trabalho. O problema não é o trabalho que ela possa vir a trazer, mas sim a cabecinha dela, porque ela acha que está num ambiente e na verdade ela está em outro. Beleza, agora entendemos esses pormenores e vamos trabalhar com a sua estrutura. Primeiramente, o que constrói um físico, inclusive anota essa frase, o que constrói um físico é o treinamento. O que mostra esse físico é a sua dieta, tá certo? Então, quando você chega na academia, você vai sinalizar grupos musculares e com certeza isso vai ser em dias alternados. Então, um dia você vai sinalizar o glúteo, outro dia você vai sinalizar o desenvolvimento para tríceps, outro dia você vai sinalizar o desenvolvimento para as costas, outro dia para posterior. Isso daí vai variar de acordo com a tua estrutura do treinamento lá e quem lhe prescreveu. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai precisar ter progressões no seu treino. Eu vejo que o medo das pessoas, como um todo, das mulheres, Dani, eu vou lá e tal, mas eu tenho que progredir carga, eu tenho que fazer mais força, eu tenho que colocar sempre mais carga? Não. A progressão de carga, entenda como uma evolução no seu treinamento. Porque eu não imagino uma mulher magra, por exemplo, querendo se desafiar na academia. Né? Tipo, colocar mais carga, eu vou subir ali 10% dessa quilagem total para fazer meu RM, para fazer meu recorde pessoal. Não vejo isso, na grande maioria não. Então você tem que pensar assim, vou fazer um exemplo, leg press com 100 quilos. Quanto tempo eu preciso para recuperar entre uma série e outra? Só supondo aqui, 3 minutos. Então tem medo, tem insegurança de subir esses 100 quilos ali, já está no teu limite, a máquina que você usa por vezes não é uma máquina tão boa, aí que não tenha limitadores e tudo mais, aí o que você faz? Dani, então se eu precisava de 3 minutos para descansar, vou passar a descansar 2 e ter uma recuperação para a próxima série ainda ser uma série ótima, tanto quanto foi a anterior. Depois eu vou passar para 1 minuto desse descanso. Dani, agora eu já consigo fazer as minhas 10 repetições com 100 quilos. Já estou descansando 1 minuto, estou descansando, um exemplo, 45 segundos, 50 segundos, e já consigo fazer séries ótimas, então agora talvez esteja no momento de você subir um pouquinho mais essa carga. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós falamos de progressão de carga para a mulher, nem sempre é necessário a carga como um todo. Então nós temos algumas vias metabólicas que vai te ajudar a de fato ter um desenvolvimento muscular. A primeira é a tensão muscular, né? Essa tensão aí ela exige de uma carga maior. Só que só dessa carga maior, trabalhando a tensão, você já vai trabalhar, por exemplo, o estresse metabólico. O estresse metabólico pode ser denominado quando você faz com mais repetições. Eu gosto muito de usar isso com a mulher. Por mais que o estresse metabólico seja como se fosse uma consequência do treinamento. Por exemplo, se você fizer um treinamento de alta intensidade, trabalhando com mais tensional nesse teu treinamento, o estresse metabólico ele vai ser uma consequência. E também tem aqueles que quando você vai para academia, eu gosto muito de trabalhar com séries maiores, fazendo rest pause, fazendo drop set, trabalhando com isometria, fazendo strip set, enfim, são várias as técnicas que eu não preciso elevar a carga, mas que eu vou ter como consequência um estresse metabólico e esse estresse metabólico sim pode sinalizar hipertrofia. Mas lembre-se, importante lembrar isso. O treino constrói, a dieta mostra, tá? Inclusive, existe um outro parâmetro aqui. Nessa estrutura de treinamento que eu estou propondo para você, por vezes, você vai ficar mais dolorida. Beleza, é uma consequência do estresse metabólico, essa dor tardia pós-treino ali. Só que você precisa pensar na tua alimentação e no próximo treino, porque se você pega e vai colocar muita intensidade no próximo treinamento, e no próximo treinamento, e no próximo treinamento, talvez você não esteja dando um tempo de recuperação adequado para que haja esse desenvolvimento muscular. Se você quer ficar magra definida, você vai precisar
de todo modo, ter uma recuperação e desenvolvimento muscular. E por que eu falei da alimentação? Porque por vezes, se você também não se alimentar direito, você vai estar num balanço nitrogenado, ou seja, na quantidade de proteína do seu organismo está sendo mais catabólico do que anabólico. A gente fala assim que balanço nitrogenado positivo é que seu consumo de proteína está maior que sua degradação. Só que se você não está se alimentando direito, às vezes você pode treinar bem, mas não tem esse desenvolvimento. Por isso que é importante isso daqui, né? E agora, você pensou nisso, beleza? O que é a estrutura de uma mulher magra e definida? Então, o primeiro ponto, ela está magra com percentual de gordura baixo, porque ela pode ser magra, como nós falamos, e ter um percentual de gordura mais alto, que aí se encaixaria ali ou na falsa magra ou na gordinha verdadeira. Beleza. Pensamos nessa estrutura aqui, aí, ajustado isso, o próximo passo é olhar para o corpo como um todo. Pô, Dani, eu sou uma mulher mais alta, sou magra, mas tenho 1,70 m, tenho mais dificuldade em desenvolvimento de glúteo. Pô, chegou no treinamento, nossa ênfase, a estrutura do treino é com ênfase em glúteo. Para esse desenvolvimento acontecer, tanto na parte de treinamento, mas ele também tem que ter mais mobilidade, pré-ativações. Eu gosto de trabalhar com mais estímulos durante a semana para fazer com que nós possamos ter esse desenvolvimento em glúteo. Por vezes, no caso da mulher magra, assim que ela está passando a ser uma magra definida, ela vai ter uma evolução em circunferência, em volume total, área de secção transversa ali no glúteo. Tá tudo bem, tá ótimo, excelente. Mas por que eu tô falando isso? Você chega lá, tem a mulher que é uma falsa magra. E aí ela acumula uma gordurinha ali na região do glúteo. E aí ela fala assim, pô Dani, eu queria ficar uma magra definida e tal. Ela achava que ia ter um glúteo maior, mas quando na verdade, às vezes ela diminui essa circunferência de glúteo e tá tudo bem, porque por vezes ela tá perdendo gordura daquela região. E aí é melhor, aí eu vou deixar aqui para vocês, é melhor ter um glúteo grande e mole ou menor e durinho? Aí deixa aqui nos comentários que eu realmente gostaria de saber. Eu, Dani, falando com a estrutura das minhas pacientes, por vezes eu prefiro que elas tenham um glúteo mais durinho, mais redondinho. Por quê? Porque visualmente falando, tem um aspecto 3D e nesse aspecto 3D você parece que é até maior. Isso acontece direto, o paciente está diminuindo a circunferência do glúteo, mas por ele ficar mais redondinho, por diminuir aquela gordura da bananinha, para se encaixar muito bem com o posterior de coxa, a cintura às vezes já está bem fininha, já está sem aquele acúmulo de culotezinho ali da gordura ali que fica na lombar, da retenção que está ali, cara, já dá uma percepção de que está até maior. Mas deixa aí nos comentários, você prefere um glúteo maior e mole ou menor e durinho, né? Beleza, quando você para pensar em todo esse contexto aqui, aí nós passamos o próximo passo, que é o treinamento. Mas antes disso, se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treinamento, que eu acompanhe você semanalmente, para você de fato chegar a ser uma magra definida, ter resultados reais, te recomendo entrar na minha consultoria online. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não tem inteligência artificial, você vai lá, vai cair direto no WhatsApp, você vai falar com a minha assistente / minha esposa, que vai te explicar tudo como é que funciona. A gente passa ali por uma ordem de seleção também, porque como é um contato direto comigo, precisa ser prazeroso para as duas partes, entendeu? Você tem que sentir confiança em mim e eu também tenho que sentir confiança que você vai fazer o trabalho. Então, existe ali uma certa pré-seleção, você tirou suas dúvidas, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você no meu time. Então, vou deixar o link na descrição, tá? Entramos na parte da dieta. Isso é muito relativo de mulher para mulher. Mas existe um detalhe muito interessante, é que eu, Dani, particularmente, não gosto de trabalhar com muitas calorias de início com a minha paciente. Não gosto. Vamos propor quantidades aqui, uma média, né? Então, 1.400 até 1.600 calorias seria um ponto inicial para uma mulher que já é magra. Mas por que eu não gosto de trabalhar mais do que isso? Porque, por vezes, a mulher em si já tem mais tendência a ter um ganho de gordura.
justamente pelo teu ciclo menstrual, pelos hormônios predominantes em você, por questões ali de gestação e tal. Então teu corpo ele vai se formando formatos femininos por acúmulo de gordura. Às vezes a sensibilidade, a insulina dessa mulher está um pouquinho mais baixa, e aí faz com que ela fique com uma retenção de líquido maior. Então eu sempre sou mais conservador em ir progredindo a quantidade calórica aos poucos. Beleza. O que aconteceu uma vez? Uma vez veio uma moça falando que era uma falsa magra, mas não, percentual de gordura extremamente alto. Aí a pessoa vem com aquele conceito formado, como é que você faz? Aí, pô, não, eu queria que você me passasse uma dieta de 2.400, 2.600 calorias, porque eu vi tal pessoa falando, cara, não rola, velho. Não rola porque eu sei que ia ficar ruim. Pessoa com uma barriguinha caída, barriguinha de avental, não rola, entende? Sei lá, foi apenas um desabafo aqui. Fecha parênteses, vamos progredindo comida. Só que tem um detalhe, quando você vai comer comida de verdade, para a mulher, 1.600 calorias, na grande maioria das vezes, ela já vai querer desistir, porque é difícil, é muita comida para a mulher. Mastigar demais, para a grande maioria. Quer ver um exemplo? Tem uma colega nossa aqui do próprio canal que entrou em contato comigo, é uma querida, uma nutri muito boa, acompanho ela também nas redes sociais, e hoje eu tenho o prazer de ser o nutri dela e treinador dela na consultoria. E aí beleza, ela me procurou para esse projeto de hipertrofia. Começamos nessa progressão, subindo calorias e tudo mais. Ela teve um antes e depois assim, ó, incrível. Nossa, que físico bonito que ficou, só que ela ficou extremamente definida. E aí, beleza, vamos passar a comer um pouquinho mais então? Vamos, Dani. Ah, bateu no psicológico, porque daí já começa a perder um pouquinho de definição, já começa a ficar um pouquinho mais pesada, a quantidade de comida já pesa, o medo de engordar também pesa. Percebe que a barreira, às vezes, ela não é só a questão física, mas também emocional para chegar nesse ambiente? Então tem que ter uma certa disposição, a pessoa tem que querer chegar lá. Mas nós vamos progredindo comida. Agora, Dani, qual que seria a alimentação ideal para mim, né? Também não tem. Eu gosto de falar, não tem assim, né? De forma genérica, não tem, mas de individual tem. Vamos explicar. Existem pessoas que têm uma flexibilidade metabólica. Então vamos lá, a pessoa se dá muito bem com uma dieta de alto carboidrato, a pessoa se dá muito bem também com uma dieta mais alta em gordura e baixo carboidrato, a pessoa se dá muito bem quando você coloca mais proteína, mais gordura e diminui o carboidrato. E isso eu só vou conhecer o paciente no vamos ver. Não tem como falar assim, faça essa dieta, entende? Porque eu vou precisar conhecer você, por isso que meu trabalho, meu acompanhamento, ele é semanal. Entende? Tipo, pô, deixa eu testar essa dieta. Ficou 2, 3 semanas ali. Vamos testar essa daqui. Pô, 2, 3 semanas. Pô, agora eu já tenho uma noção de qual que responde melhor. Entende? E vou dar um exemplo meu, Dani. Dani, particularmente, por mais que hoje eu tenha e estou comendo mais carboidratos devido à minha demanda de treinamento, eu faço 3 treinos por dia. Então eu tenho musculação todos os dias, eu tenho jiu-jitsu e natação. Então, somados dá 3 treinos por dia. Ou normalmente é um treino de musculação, um de natação e jiu-jitsu, ou um de musculação e 2 de jiu-jitsu. Mas eu não tenho uma flexibilidade metabólica tão boa com carboidratos, mas eu sei que eu preciso pela minha demanda de energia do treinamento. Então eu tive que colocar pro lado ali a questão do percentual de gordura. Quer dizer que estou com o percentual de gordura descontrolado? Não. Mas eu sei o que eu tenho que fazer para ter um percentual de gordura de 4%, 5%. Tá entendendo onde eu quero chegar? Já tem mulher que, Dani, colocou mais carboidrato, na sua grande maioria também vai começar a embaçar o físico, justamente pela flexibilidade metabólica. Então, normalmente você tem que ir mais progressivo, vai ter que trabalhar com mais cardio, só que não é um cardio de correr, é um cardio mais moderado, é uma caminhada progressiva, diária e constante,
para fazer com que você tenha uma melhora nessa qualidade de pele, para que essa pele encoste no seu músculo e então pareça que você está mais definida. Conseguiu entender a nossa linha, a nossa progressão? Primeiro ponto, fazendo um resumo rápido aqui, é você entender em que cenário você está. Se você estiver magra para se tornar magra definida, é uma história. Se você é uma falsa magra para se tornar uma magra definida, é outra história. Se você acha que é uma falsa magra, mas é uma gordinha verdadeira, é outra história. Na parte de treinamento, pô, Dani, no treinamento eu faço isso, isso e isso. Eu treino por prioridade, por progressão, sempre buscando uma melhora. Depois nós viemos para a parte da dieta. A dieta também, eu sempre gosto de trabalhar de forma progressiva. Se comer demais, daqui a pouco o teu problema não vai ser magra definida, mas trabalhar a redução do percentual de gordura. E nesse rolê todo, não adianta, eu ia finalizar o vídeo, mas eu não consigo. Calma, fica aqui. Nesse rolê todo, tem as pessoas que vão progredir para um uso de hormônio. Pode ser? Pode ser, sem problema nenhum. Eu tenho problema com isso? Nenhum. Agora, de fato, sempre esteja ciente dos possíveis colaterais. Tá? Então, haverá colaterais. A falsa magra, por vezes, não vai se resolver com uma oxandrolona. A gordinha verdadeira não vai resolver com uma oxandrolona. Então, o que eu faço quando vem pacientes ali que a gente, por vezes, tem que expressar a nossa opinião? Eu trabalhei com fisiculturistas mulheres por muitos anos, por muito tempo, né? E o que eu observava, e eu também, né, tenho outras pós, enfim, medicina do esporte, enfim, não vem ao caso, eu sempre orientava o seguinte: vamos buscar essa definição, vamos trabalhar esse conceito de mais aeróbico, treinamento, dieta, descanso, fazer a base muito bem. E quando nós entramos numa fase que começa a depletar muito glicogênio muscular, quando começa a entrar numa fase que começa a murchar demais o físico, quando a pessoa já está com um percentual de gordura baixo, mas ainda não aparece a definição, é porque de fato o músculo começou a ficar mais murcho. E aí é nessa hora que entraria um determinado hormônio, prescrito por médico, obviamente, para fazer com que você tenha um aumento desse tecido muscular, ou minimamente uma sustentação dele, para que ele não venha a atrapalhar no processo. Porque às vezes você vai puxando o físico, vai puxando o físico, vai puxando o físico, a tal ponto que você está com o percentual de gordura mais baixo, mas o físico parece que está meio murcho, está meio flat. Tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. Vou deixar um outro vídeo recomendado e também, se você quiser entrar na minha consultoria online, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo lá do outro lado da consultoria online. Valeu? Tchau, tchau!